favor. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 7º dia de aula de História dos Avivamentos, segundo bloco, né? Como é praxe, as nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando sobre George Whitefield e aqueles homens que influenciaram nosso irmão. O reverendo Henry Scougal, que foi o homem que fez com que George Whitefield tivesse um contato com as doutrinas do novo nascimento e da regeneração, e não só isso, mas que o levaram a isso, claro que é Deus usando seus instrumentos, e agora nós estamos já falando que nesse período de restauração de Whitefield, assim como também durante seu ministério, o material de Matthew Henry, que é o comentarista de Matthew Henry, que influenciou demais ele, e eu estou gastando 1 minuto falando um pouco sobre isso, e a gente vai voltar aqui para o slide agora, tá bom? E, como eu dizia há pouco, irmãos, como é notável saber de coisas como essa. Como é maravilhoso saber que nosso irmão, que foi um dos maiores avivalistas dos seus dias, foi abençoado por outros irmãos que, de repente, não participaram com ele desse movimento, porque já tinham morrido, mas como é especial isso. Então, vamos lá compartilhar aqui o material. Deixa eu continuar aqui. Pastor Johnny, você está valendo para nós? Então, vamos só ler mais um pouco, tá, meus irmãos? Eu compartilhei esse artigo, que é do seminário JMC, mandei no link do nosso seminário, leiam depois ele todinho, mas eu queria ler só mais um pouquinho, para vocês entenderem da onde saem essas pérolas. Olha que coisa legal, porque da onde ele veio? Qual que foi a proposta? De onde ele surgiu? Então, a gente vai ler um pouquinho a mais aqui, e depois eu vou deixar para vocês lerem conforme o tempo de vocês, tá bom? Continua para nós, pastor Johnny, por favor, a vida de Matthew Henry. Pois não. Opa. Peraí. Já. O ano em que nasceu Matthew Henry, em 1662, foi crucial para a história religiosa da Inglaterra. Naquele ano, mais de 2.000 pastores foram expulsos de suas paróquias na igreja anglicana porque se recusaram conformar-se aos requisitos que lhes exigia a lei da uniformidade. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui, rapidamente, irmão, só para explicar. Naqueles dias, a igreja anglicana, ela tinha acabado no caso a Inglaterra, tinha acabado, há pouco tempo atrás, de se tornar protestante. Então, havia um conflito muito grande entre católicos e protestantes. Para facilitar e para tentar criar uma coesão, foi criada uma lei de uniformidade. Depois, se vocês quiserem, eu passo alguns artigos para vocês, em que a rainha ela passava alguns critérios que os líderes religiosos, no caso os pastores, eles precisavam seguir à risca. Mas como tudo que acontece, quando há uma influência política e religiosa na religião, sempre que você quer agradar uma coisa, você deixa de agradar outras. Então, muitos pastores, eles acabaram não concordando, e podem ver que por volta de 2.000 pastores acabaram sendo expulsos por não concordar com essa nova lei, que é a lei da uniformidade. Num primeiro momento, talvez você pense assim, mas pastor, qual é o mal disso? O mal é, como eu disse, é quando a igreja começa a dar ou melhor, o Estado, ou no caso a monarquia, começa a dar as diretrizes à igreja. E nessa hora sempre vai ter choques. Então, podem ver que ele é fruto desse movimento. Ele é fruto de algo que está acontecendo ali nos seus dias. A igreja, nos seus dias, mesmo tendo sido uma igreja piedosa, uma igreja protestante, a rainha, juntamente com todo o seu colegiado, tinham montado esses critérios, e agora 2.000 pastores foram expulsos das paróquias anglicanas, tá bom? Então, pode continuar, pastor, aqui. Isso significava... Vamos lá. Por Isso favor. significava que esses não conformistas, que se tornaram pastores presbiterianos ou congregacionais,
se viram privados de oportunidades para o Ministério Público e que os estudantes não conformistas foram excluídos das universidades de Oxford e Cambridge. O pai de Matthew Henry, Philip Henry, havia estudado na Faculdade de Westminster, em Londres, e logo empreendeu estudos superiores no Cristo College, em Oxford. Este era o tempo em que os grandes líderes puritanos, John Owen e Thomas Goodwin, estavam exercendo ali a sua maior influência persuasiva. Philip Henry se instalou como pastor anglicano no pequeno povoado de Waterbury, em Flintshire, né, próximo das fronteiras de Gales, e foi desta paróquia que foi expulso em 1662. Irmãos, olha que interessante, né? Como sempre, irmãos, quando as coisas se misturam, guardem isso. Quando se misturam, mais cedo ou mais tarde, elas vão se complicar. Então, ele é fruto de ver o seu próprio pai saindo, sendo expulso, né, das universidades, da igreja, porque, como eles eram chamados, não conformistas. Então, continuando aqui. Por favor, pastor. Criado num lar de um pai pastor tão piedoso, significava que desde os seus primeiros anos, Matthew Henry esteve exposto a um profundo compromisso religioso e instrução nas coisas de Deus. O seu pai, com seu próprio excelente preparo acadêmico, pode dar-lhe uma ampla educação geral. De forma específica, lhe concedeu uma boa fundamentação nas línguas clássicas, grega e latina. O hebraico também figurava no programa e diariamente Matthew Henry tinha que traduzir uma passagem das Escrituras a partir das línguas originais. O ingresso em Oxford ou Cambridge estava impedido para ele, de modo que os seus pais lhes enviaram a Londres ao completar os 23 anos para que estudasse direito em Gray's Inn. Nem ele. Dá uma pausa aqui, pastor. Percebam, irmãos, olha só, o pai dele, mesmo tendo sido expulso, vamos lá, não se curvou às práticas, né? Ele continuou sendo piedoso, ele viu o pai dele sendo piedoso, sofreu por causa da piedade, mas é uma piedade que não é também sinônimo de burrice, não é suicídio intelectual. Ele continuou criando seu filho dentro dos princípios bíblicos, educando nas doutrinas, grego, latim, hebraico, ou seja, só que quando chegou na época da universidade não pôde ingressar em Oxford nem Cambridge. Por quê? Porque era não conformista. Então ele teve que estudar direito em Gray's Inn. Ou seja, filho, só te resta isso. Não tem problema. A gente não vai se dobrar esse baúzinho. Vamos lá para Gray's Inn. Aí continua, pastor. Nem ele ou seus pais consideravam a possibilidade de que empreendesse a carreira como advogado, mas que Deixa eu pôr aqui para cima, mas que esta era a oportunidade de continuar a sua educação formal. Também pôde escutar alguns dos melhores pregadores conformistas, como Tillotson e Stirling Fleet. Não se sabe quais pregadores não conformistas ouviu nas proximidades de Londres, mas desde cedo se identificou com a causa não conformista, como evidenciou visitando na prisão Richard Baxter. O seu sentimento vocacional para o ministério cristão foi intensificado gradualmente e parece que considerou entrar no ministério da Igreja Anglicana até que em 1687 decidiu aceitar o convite de uma congregação não conformista. Ou seja, irmãos, perceba, ele se manteve firme nos seus propósitos. Bom, continue para nós, pastor. Só mais duas partes aqui. Tranquilo. Henry escolheu ir a Chester, ao oeste da Inglaterra, e dedicou-se ao pastorado de uma congregação que não dispunha de prédio próprio. Esta carência foi suprida com a inauguração, em 1690, de sua própria capela. O seu ministério não se limitou a Chester, mas se estendeu amplamente pela região circunvizinha, pregando em muitas localidades. Fizeram várias tentativas para induzi-lo a abandonar Chester, mas não foi
até que em 1712, ao aceitar o convite para a congregação de Hackney, em Londres, desculpa, tem um ponto ali, né? Então, a congregação de Hackney, em Londres. A sua crescente obra literária foi um fator para esta mudança, porque estava publicando muitas outras obras, além do seu comentário. Não foi possível exercer um ministério de longa duração neste lugar, pois morreu em 1714, aos 52 anos. Olha que judiação, né? Então, aqui, só para a gente concluir essa leitura, para a gente ir para o próximo ponto, né? Joia. Aqui, esse segundo ponto, Matthew Henry, o comentarista, ele começa, então, a escrever. Naqueles dias, não era comum se escrever da forma pelo qual ele fazia. Então, leia para nós essa estrofe, pastor, que ela está bem resumida, mas eu queria até destacar só um ponto para a gente dar sequência ao material de Whitefield. Combinado. Matthew Henry, o comentarista. A reforma introduziu uma mudança transcendental com respeito à exposição bíblica. A prática medieval de alegorizar o texto foi desprezada a favor da exegese gramático-histórica. Isso significa que um expositor se aproximava de uma passagem bíblica e trabalhava através dele na sua língua original. Discutiam-se as questões gramaticais e de filologia, e a passagem era situada em seu contexto histórico. Somente após se expunha o ensino da passagem, também se empregavam as formulações teológicas posteriores. João Calvino introduziu nesse método seus conhecimentos como erudito renascentista, e seus comentários sobre o texto bíblico delinearam um modelo para comentários posteriores. Para a época de Matthew Henry, além dos comentários da Reforma como modelos, também havia os dos períodos posteriores à Reforma e puritano. O comentário de Matthew Henry se ajusta facilmente na categoria de exposição puritana das Escrituras. Muitos dos grandes puritanos haviam morrido quando ele nasceu, mas através de seu pai, entrou em contato com as suas ideias e obras. Assim, o seu comentário é representativo do que estava na essência do estudo e a exposição puritana da Bíblia. Subjacente a todos os esforços dos puritanos estavam as pressuposições básicas da natureza divina da Bíblia e o fato de que a doutrina bíblica era o ensino acerca de Deus e do dever que ele exige do homem. Os puritanos ensinavam claramente que o homem, sem a ajuda do Espírito, era incapaz de compreender o ensino bíblico, porque era discernida espiritualmente. Joia. Então, aqui, irmãos, que vai ser as bases, né, do que ele acreditava. Matthew Henry, obrigado, pastor, ao empreender a sua imensa tarefa, acreditava ser necessário especificar 6 grandes princípios que constituíam suas pressuposições. Estes eram que a religião é a única coisa necessária. Quando ele fala religião aqui, ele não está falando simplesmente a prática, a autorredenção, mas a verdadeira religião pela graça em Deus, em Cristo. Que a revelação divina é necessária para a verdadeira religião, ou seja, só por meio dessa revelação se chega à verdadeira religião. Que a revelação divina não se pode experimentar agora, nem se deve esperar, que as escrituras do Antigo e Novo Testamento foram dadas de forma expressa para o nosso ensino, que as Sagradas Escrituras não foram somente dadas para o nosso ensino, mas que são a regra estável e permanente para a nossa fé e prática, que por esse motivo é dever de todos os cristãos examinar diligentemente as Escrituras e o que é o ofício dos ministros, guiar, assisti-los nisso. Bom, para eu concluir aqui, irmãos, aí ele vai dar vários exemplos e tal, mas o que acontece? Ele pega e começa a fazer seus comentários, e como que ele fazia os seus comentários? Ele fazia os seus comentários praticamente nas horas vagas, e ele se deliciava nisso. Esse era o grande momento de prazer dele de fazer ali os seus comentários e os seus escritos. E então ele, aqui, ó, em dezembro de 1700, enviou algumas dessas exposições ao seu amigo, o reverendo Samuel Clarke, com as seguintes considerações acerca das mesmas. Ele disse: olha, meu amigo, dá uma olhada e verifique aí o que você acha desses comentários. E aí vem
um comentário aqui do artigo, né? Não ficou claro porque não empreendeu a sua publicação durante os outros 4 anos, mas em 2 de novembro de 1704 começou a escrever as suas próprias notas sobre o Antigo Testamento, que finalizou em 18 de junho de 1712. E aí, em seguida, ele vai para o Novo Testamento, chegando até em Atos 17, quando ele morre. E aí, meus irmãos, quando é publicado esse material ele tem uma aceitação muito grande. Então, por que eu deixei esse artigo aqui para vocês? Porque foi esse escritor que eu poderia dizer que foi a coluna vertebral, ou seja, da teologia sistemática do nosso querido irmão avivalista George Whitefield. Ou seja, ele foi um pastor, ele foi alguém importante para os seus dias, ele foi filho de um pai que não se dobrou às práticas, vamos dizer assim, da corte dentro da igreja. Antes, foi desfavorecido num primeiro momento, mas no meio da sua provação, ou seja, do barro da sua provação, nasceu uma flor maravilhosa, uma árvore maravilhosa que frutificou abundantemente para toda a Inglaterra, tá bom? Depois leiam esse material e, olha, realmente vale a pena, porque conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele, isso só nos mostra como Deus tem as suas pérolas espalhadas aí no mundo, e felizes são aqueles que conhecem, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, quis só dar uma breve síntese, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho sobre ele. Agora, aqui, voltando para George Whitefield. Ó, guardem isso, hein? O pai dele, juntamente com 2.000 pastores, foram praticamente expulsos da igreja anglicana, porque não aceitaram certos critérios. A gente vai já falar agora de continuar falando sobre George Whitefield. Vamos pincelar mais um pouco John Wesley, vamos entrar em Jonathan Edwards, vamos falar um pouco sobre o avivamento nos Estados Unidos, mas eu vou fazer um apanhado também de alguns movimentos que nascem na história. Os anabatistas, os pietistas e os puritanos. Nós achamos que todos esses cognomes são a mesma coisa, mas não são. São também grupos são grupos dissidentes dentro do protestantismo. Pastor, muitas vezes a igreja começa a se tornar uma igreja fria, institucionalizada, e aí surgem esses dissidentes dentro da igreja. A gente acabou de ver aqui que Matthew Henry, ele nasce como fruto de uma cisão do seu pai e de um colegiado de amigos que falaram, não, tudo bem, nós não vamos desfrutar desses privilégios, vamos pastorear segundo aquilo que acreditamos, e eles seguem os seus caminhos e eles frutificam. Percebe, irmãos, o que eu quero falar com isso? Eu sei que é muito bom quando os ventos estão sendo favoráveis, em que a gente não tem uma perseguição muito grande. Mas, olha, eu ouso dizer que quando os ventos são contrários, Deus vai também fazer com que nasçam frutos maravilhosos nessa geração. A gente não entende, a gente não compreende, mas aqui Matthew Henry é fruto disso. George Whitefield, depois, décadas depois, vai se alimentar dessa fonte e vai poder pregar para essa igreja anglicana, que também vai expulsar George Whitefield e John Wesley, porque eles vão na contramão da igreja institucionalizada, irmãos. Olha só, mas o legado vai ficar, eles não são rancorosos. Perceba, uma coisa é as coisas de César, outras coisas é as coisas de Cristo. E tem vezes que, mesmo no mundo onde, vamos dizer assim, a fé, a igreja oficial, ela é protestante, nem sempre ela vai caminhar no mesmo compasso que as escrituras, porque é mundo, irmãos, é mundo, é sociedade, é política. Não adianta a gente ter essa utopia, né? Mas nós, como ministros, temos que ser firmes, que temos o quê? Um compromisso com a palavra. E por que eu estou sendo tão enfático, irmãos? Não tem avivamento que nasça, eu diria, sem esses embates, sem essas forças antagônicas. E tem vezes que eu quero crer que é Deus quem permite com que tudo isso aconteça, porque, como eu disse para vocês, o Matthew Henry, ele fazia dos momentos de comentário, no que ele escrevia os comentários, o seu grande momento do dia. Ou seja, era a diversão de Matthew Henry
escrever comentários, refletir sobre as Escrituras, pensar nos valores de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. E ele vai escrevendo. E aí ele deixa o quê? Uma obra pronta. Para quê? Para os seus irmãos, para a igreja dos seus dias. Então eu estou assim muito empolgado que eu quero comprar esse material. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se Deus tocar no seu coração, não tenha medo não. Pode mandar para o pastor Raio que eu aceito esse presente de bom grado, tá? Dos 2R, viu? Não tem problema não. Mas enquanto não chega, vou tentar comprar, tá bom? Mas, como dizem os pentecostais, se Deus quer te usar, meu irmão, deixa Deus te usar, tá bom? Vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos continuar aqui o nosso material. Mas o que vocês acharam, irmãos, de saber disso? Maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom. A gente fica tão preso, né, em grandes vultos, que a gente esquece que parece que eles nascem do nada, né? Mas não é Coisas assim, né? simples. Deus usa as coisas simples também, né? Para fazer grandes coisas. Exatamente. Pastor, eu tive essa impressão quando eu li o Heróis da Fé, né? Isso lá atrás, sei lá, alguns anos atrás, a gente tem a ideia, como o senhor mesmo mencionou, os grandes vultos. Aí pega, por exemplo, um Jerônimo Savonarola, eu fiquei encantado com a vida dele, e assim, alguém que não é falado, né? Você não ouve falar dele nas igrejas. E aí você vê o desprendimento, a fome que ele tem por Deus, a disposição para anunciar o evangelho, pregar as boas notícias do reino, e assim, pessoas sendo salvas pela mensagem que ele carregava. Sensacional, eu fiquei encantado. E a revolução que ele cria lá na Itália, né, pastor? Porque ele cria uma revolução, pessoas se convertem. É claro que se a gente fosse fazer aqui uma lição de casa, ele era um padre, mas ele prega a Bíblia, então a gente vê que ele realmente se tornou um cristão. Inclusive, na última aula, eu mencionei que ele tinha sido enforcado, mas eu li em algum lugar que também ele foi enforcado, mas a maioria das biografias vão falar que ele foi queimado. Ele foi literalmente queimado, né? Mas eu mencionei, então eu peço desculpa também, porque acabei me confundindo. Então é isso aí, meus irmãos, né? Então vamos continuar aqui, né? Lendo agora o nosso material. Joia. Gil, dá para ler? Você consegue ler? Dá sim, pastor. Joia. Aqui seria George Whitefield, né, quando ele foi diplomado, em Oxford. Pode ler para nós, por favor, Gil. Em Oxford. Não demorou muito e já estava tendo oportunidades de pregar. Inicialmente, tinha receio de ser ordenado muito jovem e de se envaidecer, mas colocou diante de Deus um sinal. Se por um milagre houvesse provisão para voltar a Oxford e se formar, ele aceitaria a ordenação. E, pouco a pouco, foi isto que aconteceu. Ao mesmo tempo, soube que os irmãos Wesley tinham ido à América, missionários, e que precisavam de alguém para dirigir o Clube Santo. Desta forma, voltou a Oxford, completou seu curso e foi ordenado. Dá uma pausa aqui, Gil. Perceba, irmãos, que até grandes homens de Deus, quando passam por grandes experiências, pedem um sinal a Deus, pedem uma prova, não como senso de dúvida, mas porque muitas vezes querem fazer com piedade, né? E você viu que ele se coloca diante de Deus pedindo um sinal, porque lembrando que lá em Oxford ele tinha sido incluído para ser um daqueles servos que ia estudar, mas cuidando dos alunos que eram os filhos dos ricos. Então, praticamente depois de toda a crise que ele teve, ele estava fora. E ainda mais ele foi visto até como uma pessoa desequilibrada, que ficava falando relento, etc. e tal. Ou seja, ele tinha tudo para dar errado. Mas é assim que Deus faz, né? Deus realmente, quando ele tem uma obra, vai acontecer. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Por favor, continue lendo. Aluno bolsista, né? Como? Ele é Júnior? semelhante ao aluno bolsista, né? Exatamente, era um bolsista.
mas era um bolsista, né, Júnior? Que nem nos nossos dias. Filho de rico entra nas universidades porque teve toda a instrução básica muito boa. Filho de pobre vai ter que trabalhar nas lanchonetes e vai ter que estudar nessas universidades ali como calouro, e depois vai entrar nos cursos noturnos, e só depois que vai, quem sabe, de muitos anos, é a vida se repetindo nos seus formatos, né, mais variados, né? Mas é aquilo, quem é dedicado seja filho de rico ou filho de pobre, né? Mas assim, há de convir comigo que o Wesley foi mais fácil para entrar em Oxford, né? E interessante que essas grandes universidades, né, Oxford, Cambridge, nesse período, a teologia ela estava tão em voga que, igual tem hoje nos Estados Unidos também, né? Havia cadeira, né, teologia, e era muito valorizada. Sim, até porque, né, nesses dias também tinha a igreja oficial, então ela precisava de ministros. Onde vai formar os seus ministros? Nos melhores lugares, né? Mas aí Deus pega as suas exceções, né? Deus levanta os seus John Bunyans, Deus pega o pai de Matthew Henry, que é Philip Henry, né, dali nasce uma joia, ou seja, Deus nunca desampara nos irmãos. Esses dias atrás, eu até, na minha pregação, citei uma frase que eu aprendi, eu não lembro de quem. Muitas coisas eu cito, irmãos. Eu não tenho uma memória brilhante, que nem do Ribeiro, de citar todas as fontes, não é porque eu não quero, é porque eu não lembro mesmo. Então, muitas vezes, só digo assim, eu aprendi com alguém. Então, eu aprendi com alguém uma frase que diz assim, que ninguém pode destruir a nossa vida a não ser nós mesmos, nem o diabo. E é verdade, irmãos, quando a gente se emburrece na vida, no casamento, no ministério, é por causa que nós fomos tolos. Porque ninguém pode destruir a nossa vida a não ser nós mesmos, porque Deus é paciente conosco, todo o reino dos céus milita ao nosso favor. Ou seja, se a gente se dispor a Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer um milagre, porque a obra é dele na nossa vida, né? Então, a gente tem essa mania de transferir a culpa, mas, né, a culpa também não é do diabo, não. O diabo tenta, ele tenta impedir. Mas se ele vencer é porque a gente deu espaço, né? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não, a igreja anglicana é uma igreja controvertida, né? Ela vem de conveniência política. Henrique VIII, ele divorciou, queria casar, a igreja católica não permitia, daí criaram a igreja anglicana que chancelou o casamento deles, né? Era uma boa oportunidade, né? Não só para isso, mas também para sair debaixo do jugo do católico, Sim, né? também. E criar sua própria. Por isso que a gente não pode negar que também a Reforma Protestante, ela acaba desembocando em questões políticas, como também a Reforma Protestante acaba desembocando na sociologia e no capitalismo, né? Max Weber, ele vai fazer um comentário muito interessante. Quem foi Max Weber? Ele foi um sociólogo, e ele vai falar o seguinte, que por causa da Reforma Protestante, o mundo teve muita prosperidade, e essa prosperidade, nesse novo formato, repleto de liberdades, nasce o que nós conhecemos como capitalismo. Sim. E é interessante. Essa é uma tese muito interessante. No entanto, o capitalismo exacerbado aí já é fruto das nossas ganâncias. Mas, em tese, o capitalismo ele acaba nascendo no formato que conhecemos depois da Reforma Protestante, né? Então, sem fugir muito do foco, paramos aqui, né? Gil, continua para nós, por favor, inicialmente, falando ainda de George Whitefield. Inicialmente, tentou ficar quieto no seu lugar. Seu objetivo era alcançar outros estudantes, na base do 1 a 1. Mas havia um problema. Desde o momento em que abriu sua boca, todos queriam ouvir mais. Depois de 4 semanas pregando mensagens em Gloucester, Bristol e Bath, um pequeno avivamento se iniciara. As igrejas estavam lotadas e as ruas estavam cheias de gente tentando entrar. Whitefield tinha apenas 22 anos. Aleluia, meus irmãos. Que coisa sensacional. Você vê, ele quer 1 a 1. Ele não está pensando, ele está ali pensando, vou ganhar mais um aluno, vou fazer mais. Mas começou a abrir a boca, e aqui só abriu a boca e Deus usou o vaso. Aleluia.
coisa extraordinária. Vamos continuar. Aqui aí ele começa a pregar, pode ver que ele começa a pregar nas ruas, esse é um quadro muito interessante, ele sobe em cima de uma tribuna. Antigamente, irmãos, inclusive, os nossos irmãos, eles costumavam tirar semanas de consagração em que a cidade parava e ia para um campo, e lá ficava buscando a Deus e ouvindo mensagem durante semanas, né? Ou seja, quando a gente conhece a história, a gente não precisa querer reinventar a roda, dizendo que nós recebemos uma nova revelação, o encontro com Deus. Não, não, está aí, ó. Igreja primitiva já fazia, igreja né, nos primeiros séculos já buscava a Deus, igreja pós-reforma protestante também, ou seja, tem nada de novo. A história se repete. Claro que Deus seja louvado por esses que se dedicam a buscar a presença dele, né? Como pregador, pode continuar, Gil, por favor? Ok. Como pregador. Apesar de sua formação acadêmica, Whitefield utilizou muito mais seus talentos dramáticos para comunicar as verdades espirituais do que conhecimentos intelectuais. Concentrou no aperfeiçoamento do que hoje chamaríamos de linguagem corporal. A paixão seria sua chave na pregação das verdades espirituais que muitos já tinham ouvido, porém sem vida. Ou seja, dá uma pausa aqui, muitos pregavam de forma interessante, mas não tinham paixão. Lembram que o que ele fazia depois que ele teve aquele momento de transformação, que ele se joga na cama e diz, não aguento mais, e ele ouve de Deus que você já está pronto. E aí ele sorri, a alma dele tem júbilo, tem gozo. Ele entendeu, então, a salvação pela graça, por meio da fé, e ali a alma dele foi inflamada. O que ele fazia? Como a gente aprendeu há pouco, ele lia a Bíblia de joelhos, ele orava, ele buscava a Deus, depois ele ia para os originais, e por último ele lia os comentários para enriquecer a alma dele. Mas, sobretudo, ele tinha uma formação, o quê? Da dramaturgia, da escola, ele amava, e agora ele é esse ser apaixonado por Deus, apaixonado pelas almas, ou seja, o momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, com os talentos certos. Uma explosão na comunicação. As pessoas queriam ouvi-lo, porque uma coisa é você ouvir uma aula bonita, mas intelectualizada, e outra coisa é você ver alguém que coloca o coração, coloca toda essa expressão, né, de linguagem corporal, de neurolinguística, porque você tem que lembrar que nesses dias o teatro, assim como que as músicas chamadas de orquestra eram grandes momentos de entretenimento. Então, ele sabia da importância que era uma boa interpretação. Mas aqui não era só alguém interpretando, era alguém vivendo a pregação. Então, muito maravilhoso. Pode falar. Como, interessante que a pregação também dentro da igreja é muito diferente da rua. Nos anos 80, não sei se você lembra, ali na Praça da Sé, ali na São Bento, ali no Mato, tinha um rapaz que eu lembro, o nome dele é José de Jesus, o nordestino. Quando ele pregava, as pessoas de longe, as pessoas nem eram cristãs, já queriam ouvi-lo. Ele chamava, ele atraía as pessoas pela a voz dele bem forte, firme, e ele era bem, ele pegava o texto e ele atraía as pessoas dentro daquele texto. Sim. Tinham vontade de ouvi-lo. Né, Júnior, é maravilhoso ver como Deus vai fazendo e levantando seus vasos. Deus levanta o Henry Scougal para escrever um livro, levanta o Matthew Henry para escrever comentários, e agora levanta um jovem pregador de 22 anos para sair de dentro da igreja para pregar nas praças. Por quê? Porque agora as igrejas estão incomodadas com ele, e ele vai e usa tudo isso. E aí, por isso que ele é visto como esse grande vulto do avivamento nos seus dias, né? Joia. Continua para nós, Gil, por favor. Sem muita prática em homilética. Sem muita prática em homilética, sua sensibilidade dramática logo o colocou numa classe à parte. Lágrimas, fortes emoções,
agitado movimento corporal, mas, acima de tudo, uma experiência intensamente pessoal do novo nascimento. Eram características da sua pregação nas reações de seus ouvintes. Sua prodigiosa memória o capacitava a transformar o púlpito num teatro sagrado, que representava os santos e pecadores da Bíblia diante de seus ouvintes fascinados. Eu me lembro que, certa ocasião, eu li um artigo que dizia o seguinte, que um repórter chegou para Whitefield e disse, eu posso escrever os seus sermões? Ele disse, você pode, mas eu não sei como que você vai conseguir pôr aí no papel os trovões, os raios e os terremotos, o choro, as lágrimas, as torrentes de água, mas você pode, porque você vê, ele foi levantado não como John Wesley para deixar uma literatura vasta, nem como Spurgeon, mas porque ele era um pregador ao ar livre, ou seja, ele pregava muito, ele escrevia, vocês vão ver, inclusive eu publiquei até no grupo hoje, vou até replicar agora aqui para vocês, uma obra dele, só para ficar aqui até no registro. Ele também teve obras, né? Deixa eu até pegar aqui para vocês, um livro que a editora Pes publicou, onde está? Deixa eu achar, aqui. Olha só, deixa eu compartilhar para vocês. Então, que inclusive vale a pena aqui, ó, George Whitefield, está lá na Magalu, parte de livros. Deixa eu só, não estou ganhando nada com isso, meus irmãos, mas estou ganhando em poder dar fontes boas para vocês comprarem, né? Mas vocês vão ter muita dificuldade de achar livros de Whitefield, porque não temos muitas obras, né? Olha aqui, ó, esse livro. Cristo, Sabedoria, Justiça, Santificação e Redenção. George Whitefield, da editora Pes. Baratinho, né? Possivelmente que é mais uma obra bem pequena, né? Então, assim, percebam, ele era um pregador, ele não era um escritor, né, propriamente dito, ele era um pregador, né, que pregava de forma mais espontânea. Então, voltando aqui, Joia, vamos voltar lá para o outro slide. Continuando Não tinha nenhuma aqui. tecnologia para ter gravado, né? Como? Não tinha nenhuma tecnologia para ter Sabe gravado. que eu fico pensando, Júnior, sabe que eu fico pensando, Júnior? Assim, sem medo de errar, sabe? Eu fico pensando, Deus tem os seus propósitos de ter usado eles no passado, porque Deus é Deus. Mas eu fico imaginando Whitefield, Wesley, fico imaginando Spurgeon nos nossos dias. Eu fico assim imaginando como que não deveria ser. Porque ao ler Spurgeon, notem, Spurgeon já temos muito material de Spurgeon. As mensagens de Spurgeon eram maravilhosas. Ah, e detalhe, sabe quem geralmente era o amanuense de Spurgeon? A pessoa que pincelava e depois editava, mandava para a imprensa e distribuía o sermão de Spurgeon? A revisora? A esposa. A esposa, isso aí, Dio. Né? Você aprendeu aonde, Dio? Eu já ouvi do senhor algumas outras vezes. Eu acho que em homilética, né? Deve ter sido. Isso. Dizem que era a esposa, né? Então, pense, ele escrevia todo o sermão dele, e aí ele ia para o púlpito, pregava. Depois eu deduzo, eu não sei direito, mas eu deduzo que ela devia fazer alguns retoques e mandava para a imprensa, e aquilo espalhava. Então, muitas vezes, um sermão de Spurgeon, depois que ele pregava, era conhecido logo na sequência em muitos lugares. É por isso que hoje a gente tem uma riqueza, mas percebam, o Spurgeon, além da capacidade de ser um excelente pregador, ele também foi um excelente escritor. Já George Whitefield foi pregador, não foi escritor. Já Wesley também foi pregador e escritor. É interessante, né? No caso de Spurgeon, mais pregador do que escritor, né? Então, joia, vamos lá. Continuando aqui, meus irmãos, senão vão acabar hoje, tem muito material. E essas histórias aqui me deixam fascinado. Maísa, leia para nós. Por gentileza agora, filha. Leio sim, pastor. Como pregador, entre os que ficavam encantados diante das pregações, estava um grande ator inglês, David Garrick, que exclamou: eu daria 100 guinéas, moeda inglesa da época, equivalente a mais de uma libra moderna,
Se eu pudesse dizer, como o senhor Whitefield. Vocês estão entendendo? Whitefield, quando ele falava, ele demonstrava com tamanha maestria essa pronúncia, que esse ator, se ele pudesse, ele compraria o Odd Whitefield. Certa ocasião também, em Omelete, que eu contei essa história, Whitefield estava diante de pessoas nobres e pregando, que eram pessoas nobres e ricas, mas não cristãs. E ele começou a descrever o abismo, pessoas que estavam se aproximando do abismo, e da maneira em que ele ia falando, um dos ouvintes levantou desesperadamente como se fosse cair no abismo. Então, Whitefield tinha essa capacidade, eu fico pensando, meu pai, meu Deus, como deveria ser maravilhoso poder ouvir esses servos de Deus. Tá bom? Continua, Maísa, para nós. Com suas mensagens vivas, dramáticas e cheias de alegria espiritual, o país da Inglaterra começou a ser abalado. As verdades eram simples, diretas e baseadas nas doutrinas básicas do novo nascimento e da justificação pela fé. Mas para as pessoas que nunca antes ouviram tais coisas com clareza, era como descargas de raios no coração. Ele não estava declarando sua própria mensagem, mas a mensagem de Deus. É necessário nascer de novo. Logo, houve resistência, principalmente por parte dos clérigos que se perturbavam com a oração de Whitefield, para que eles também nascessem de novo. Pessoas das camadas mais elevadas da sociedade também não gostavam de ouvir que eram pecadores e precisavam se arrepender. Olha aí, mundo é mundo, irmãos. Não importa se é uma igreja anglicana, se é uma igreja batista, se é uma igreja presbiteriana, não importa, mundo é mundo. É o diabo. Pregou a verdade, acabou. Vai arrumar briga. Pode falar, Fia, continuando. Pode continuar, Fia, por favor. Trabalho missionário. Whitefield cruzou 7 vezes o Oceano Atlântico entre a Inglaterra e a América. Faleceu em 1770, com apenas 55 anos de idade. Em 34 anos de ministério, pregou mais de 18.000 sermões, ou uma média de mais de 10 por semana. No seu último ano de vida, apesar da saúde prejudicada pela extrema intensidade da sua vida, recusou-se a parar, dizendo que preferia se esgotar a enferrujar. Antes de pregar sua última mensagem, sentindo-se muito mal, Whitefield orou: Senhor, se ainda não completei minha carreira, deixa-me ir falar por ti mais uma vez no campo, selar tua verdade, voltar para casa e morrer. Sua oração foi respondida. Seu último discurso foi no meio da tarde, num campo, em cima de um barril. Seu texto foi: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5. O tema foi o novo nascimento. Olha, possivelmente foi essa foto aqui. Possivelmente. Que foi retratada a sua última mensagem. O pregador, né? Possivelmente. Então, por gentileza, Fia. Trabalho missionário. No começo, falava com muita dificuldade. Sua voz rouca, sua dicção pesada. Frase após frase saía sem muito nexo, sem atenção ao objetivo ou oratório. Mas, de repente, sua mente se acendeu, a sua voz de leão bradou mais uma vez, alcançando as extremidades da sua audiência. Falando da ineficácia de obras para merecer a salvação, Whitefield trovejou: obras, o homem alcançar o céu por obras. Eu pensaria antes em alcançar a luz subindo numa corda de areia. Essa foi a exortação final do grande pregador. A luz que brilhou na sua alma queimou com ardor até o fim da sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho muito material. Eu queria pegar um pouco aqui o material do Orlando Boyer para a gente ler, mas vou correr aqui nos slides. Fica aí a sugestão de vocês lerem o Orlando Boyer, pegarem essa folha aí do Matthew Henry, esse material. E agora vamos para o próximo material aqui, porque senão, meus irmãos, a gente não vai concluir. Hoje eu quero ler mais 2 slides com vocês até o final desse módulo, tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Não, tranquilo.
Tranquilo? Joia. E agora aqui, irmãos, eu vou fazer uma síntese bem rápida, tá? Vamos trabalhar agora naquele material que nós pegamos no STBnet, o slide de número 9. Trabalhamos agora o 8, né? Então, agora o slide de número 9. Eu não estou conseguindo mexer. Aqui. Isso. Opa, não. É o 9 que eu quero. Aqui. Isso. Vamos lá. Na história, esses períodos são chamados primeiro grande avivamento, segundo grande avivamento, e aí vai ter uma certa... uns vão definir de uma forma, outros de outra, mas isso seria mais uma questão de classificação e de estrutura por parte dos historiadores. Então, como não sou da área, eu sigo o roteiro, porque, para mim, assim, não que seja irrelevante, mas a gente vê avivamentos nesses períodos, né? Então, vamos lá. Primeiro grande avivamento. Júnior, lê para nós, por favor, Fio. Aqui a gente vai falar agora um pouco sobre aquilo que eu comentei com vocês, sobre aquela fase, né? Que surgem grupos que acabam, de uma forma ou de outra, preparando o terreno também para esses avivamentos. E aqui a gente vai falar um pouco dos anabatistas, né? Pode ler para nós, Júnior. Predecessores que antecedem, né? A reforma. Isso. Que antecede. Anabatista. Primeiro, a reforma da reforma. Movimentos radicais que exigiam uma ruptura maior com os dogmas rituais católicos existentes na reforma luterana. Entre eles destaca-se os anabatistas, os rebatizadores, partidários fervorosos da conversão pessoal. Joia, deixa eu fazer uma pausa aqui, meus irmãos, só para dar uma explicação bem rápida para vocês. Eu escrevi algumas coisas, está na minha apostila. Toda vez a minha apostila eu vou atualizando ela. Como eu disse para vocês, eu perdi um material que eu tinha registrado, mas vou tentar achar onde está. Mas só para vocês terem uma ideia. Os anabatistas, eles já existiam, inclusive, eles já existiam em outros momentos também da história. Os anabatistas, só para vocês terem uma ideia, logo depois ali, aquele período chamado patrística, houve alguns grupos que também foram grupos que eram contra algumas práticas da igreja naqueles dias, logo depois da patrística, volta do ano 500, 600, que eram grupos que enxergavam que havia alguns erros dentro da religião, e por essa razão eles caminhavam na contramão. E eles eram chamados de anabatista, porque o que seria essa expressão anabatista? No grego, aná é de novo. Então, anabatistas são aqueles que fazem novamente o batismo. Então, trocando em miúdos, o que seriam os anabatistas? Seriam grupos que eles saem como grupos dissidentes, no caso da igreja, que era até então a igreja católica, que fazem ali os seus batismos de novo. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aconteceu lá atrás. Só que, assim, como vocês sabem, na Idade Média, esses grupos acabaram se perdendo. Ora, eles eram grupos pequenos, eles ficavam espalhados. Ora, eles, por serem também pequenos e espalhados, muitas vezes cidades e vilarejos eram mortos, a gente vai ver isso em história eclesiástica, e também alguns desses irmãos acabavam se enveredando para as heresias. Então, na realidade, os anabatistas eles já existiam depois da patrística e nos séculos seguintes, e, de repente, eles pararam de ter ali o seu vulto, a sua existência. Logo depois da Reforma Protestante, o que acontece? Na Reforma Protestante, os luteranos, os calvinistas, eles faziam batismo de crianças. Isso. E o que acontece? Houve um grupo que falou, não, está errado, não, vocês não têm que fazer batismo de criança, a conversão tem que ser uma experiência pessoal, o Estado não pode arbitrar sobre a igreja, nós temos que buscar a santidade, a consagração. Então, são grupos que nascem como dissidentes, inclusive depois da reforma. E por isso que eles eram chamados de anabatista, porque se o filho de alguém fosse batizado, eles diziam, não valeu, ele creu, ele confessou com a boca? Não, então não.
Agora, ele já está garoto, já está grande, então ele está crendo, tá? Você quer se batizar? Então tá bom, então você vai ser batizado de novo. Aná, no grego, batista, então Anabatista. Ao mesmo tempo também, esses grupos dissidentes, eles vão criar forças e, naturalmente, também o que acontece? Essa igreja que vai sendo institucionalizada, como a igreja calvinista e a igreja luterana, o que acontece também? Vão perseguir os anabatistas também, entendeu, irmãos? Então, a história vai deixar também algumas marcas também de perseguição, assim como a gente viu há pouco que o pai de Matthew Henry, junto com 2.000 pastores, porque não aceitaram os trâmites da rainha, os não conformistas, eles foram expulsos, assim também acontecia com alguns grupos que, de repente, iam contra a religião daqueles dias. E os anabatistas também sofreram, e sofreram muito com os nossos irmãos também, calvinistas, luteranos. Então fica aqui uma... Você vê, irmão, quando a gente se torna a maioria, a gente muitas vezes também pode estar perseguindo até mesmo outros que não compactuam conosco. Agora, é claro, irmãos, eles tinham esse lado mais radical. Alguns se perdem. A gente não pode dizer que os anabatistas geram os batistas. Não. Os anabatistas, mesmo que a igreja batista também acabe tendo algumas características, mas dentro dos anabatistas, eles também tinham algumas heresias. Então, assim, quando a gente vai estudar eles mais a fundo, vocês vão notar isso, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ficou claro, então? Sobre os anabatistas? Ok. Então, Sim, eram sim. os rebatizadores, tá bom? Vem também depois os puritanos. Opa, outro grupo. Pode ler para nós, Júnior, por favor? Puritanos. Segundo, afirmou-se na virada do século XVII, com o puritanismo separatista que se opôs aos compromissos da Igreja Anglicana. Joia. Ou seja, mais um outro grupo que nasce se opondo contra a Igreja Anglicana. Mas ele não só nasce contra a Igreja Anglicana, mas ele também nasce contra a Igreja Católica. Você tem que lembrar que, logo depois da Reforma Protestante, teve a Contra-Reforma Católica. Então, eram forças ali. E essa Igreja Anglicana, que agora também tinha um braço político, então nascem os puritanos, ou seja, eles também vão contra a religião institucionalizada, seja ela católica, com os dogmas católicos, e também contra a igreja anglicana, que muitas vezes estava vivendo dentro dos seus princípios e do seu status quo, falando a linguagem social, não buscando mais uma experiência cristã, não buscando mais a santidade, não fazendo valer as escrituras como livro de fé, regra e prática. Então, é aí onde nascem os puritanos. Interessante, né, irmãos? E outro grupo também que nasce como dissidente dentro do próprio grupo protestante, ou seja, irmãos, a história vai se repetindo. Agora nasce também, pode ler para nós, Júnior, os Pietistas. O terceiro surgiu nas últimas décadas do século XVII, uma grande tentativa de reforma interna no luteranismo pelos pietistas, baseado numa piedade mais pessoal, da conversão, no seio de grupos fervorosos, ritmado pela oração e leitura diária da Bíblia. Todas essas correntes valorizavam o envolvimento individual, com ênfase na observação rigorosa dos ensinamentos da Bíblia e da vivência comunitária. Pois é, olha só, o luteranismo estava crescendo, havia também essa mesma característica entre a corte, o rei, a liderança, e começaram a se esfriar e surge um grupo que faz oposição, trazendo de volta os princípios bíblicos, como conversão pessoal, novo nascimento, santidade, experiência religiosa, como algo para hoje. Percebe, irmão? A história vai se repetindo, né? Tá vendo? Tá joia? Meus irmãos, deu a hora aqui. Joia até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Não, pastor. Podemos parar aqui a gravação? Ok. Joia. Então vamos dar uma pausa aqui na gravação. Maísa, Wesley, pastor Johnny, alguma pergunta? Não, pastor. Tranquilo, pastor. Então vamos parar a gravação, a gente vai para o último bloco, tá bom, meus irmãos? Ok.
Joia.